Pastor Hernandes Dias Lopes. Pastor Hernandes, nós louvamos a Deus pela vida dele. Ele faz parte do Conselho de Administração também da PECOM. Ele vai compartilhar conosco agora a palavra de Deus. Fique em pé se você puder. Pastor Jaime Kemp, vem orar pelo pastor Hernandes, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos pela oportunidade de estar aqui, te louvando, e agora abre nossos corações, nossas mentes, tire qualquer coisa que possa atrapalhar a voz do Espírito Santo. Abençoe nosso querido irmão Hernandes, a exposição da palavra. Pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Eu dou graças a Deus pelo privilégio de poder, nesta noite, partilhar a palavra com vocês. E eu estou convencido de que você e eu precisamos muito ouvir a voz de Deus. Até porque só a voz de Deus nos satisfaz. Se Deus não falar, o homem fala em vão. Mas a Bíblia diz que a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus é tremenda. A voz de Deus despede chamas de fogo. A voz de Deus é irresistível. E todas as vezes que nós lemos a palavra e a expomos, é o próprio Deus que fala. E é nessa consciência e nessa perspectiva, com temor e tremor, que eu convido você a abrir comigo a Escritura no livro do profeta Isaías, capítulo 44. Isaías 44. E nós leremos os versos 3, 4 e 5. Isaías 44, 3 a 5. Está escrito: porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, que brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro tomará o nome de Jacó. O outro se chamará do nome de Jacó. E o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Irmãos, nós estamos refletindo neste congresso sobre avivamento e evangelização. E entendemos que avivamento é uma obra soberana de Deus, e não obra humana. Avivamento não é produzido pela igreja, é recebido por ela. Avivamento não é agendado pela igreja, é obra soberana do Espírito Santo. A igreja não promove avivamento, a igreja ora por avivamento e prepara o caminho para a sua chegada. O avivamento não é evangelização. O avivamento desemboca em evangelização.
E certamente quando a igreja recebe avivamento, ela se engaja de forma poderosa na obra da evangelização. E eu gostaria que nós nos detivéssemos nesta noite sobre este tema. E nós precisamos orar por isso, crer nisso, e aguardar ansiosamente a chegada de um poderoso avivamento espiritual. Eu estou convencido de que esse tema não é um tema claro por si mesmo nos nossos dias. Em muitos lugares, quando se fala em avivamento, se pensa em esquisitice espiritual. Algumas pessoas pensam que avivamento é acolher todas as novidades do mercado da fé. Que avivamento é qualquer coisa que produza um emocionalismo quase que histérico, um experiencialismo exacerbado. Mas eu quero dizer para você que avivamento é obra do Espírito Santo de Deus, governado pela palavra de Deus, que produz na igreja de Deus arrependimento, santificação, revestimento de poder, engajamento na obra missionária, fervor e entusiasmo na evangelização. Há alguns anos, eu estava pregando lá na igreja da Bahia, igreja presbiteriana, e naquela ocasião nós estávamos conversando sobre avivamento com a igreja, e uma repórter da cidade estava ali para uma entrevista. E aquela repórter, depois do culto, me procurou, olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor crê no que prega? Eu olhei para ela um pouco espantado e disse: é claro que eu creio. E ela, um tanto quanto cética, me interrogou: mas o senhor crê que ainda hoje Deus possa enviar um avivamento para a igreja? Que Deus possa impactar uma igreja? Que Deus possa impactar uma cidade, uma nação inteira? E eu disse: eu creio nisso. E ela, ainda cética, me redarguiu: mas o senhor pode dar para mim pelo menos alguma evidência disso? Eu disse: posso. E eu citei para aquela repórter 2 exemplos. Primeiro eu citei para ela o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Vocês certamente sabem como a igreja foi devastada naquele século. Naquela época, poucos pregadores acreditavam ser a palavra de Deus, a verdade de Deus, infalível, inerrante, suficiente. As igrejas estavam vazias. Os pregadores pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. A igreja parecia mais um vale de ossos secos. Todos apostavam no fracasso inevitável da igreja. Mas quando todos achavam que não havia mais esperança, o Espírito de Deus começou a mover alguns jovens universitários para buscar a Deus em oração, na Universidade de Oxford. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield, e eles começaram a se reunir para buscar a Deus, para confessar seus pecados, para pedir a Deus um revestimento de poder, para buscarem uma restauração para a igreja de Deus na Inglaterra. E foi na madrugada de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da manhã, quando eles estavam reunidos, o Espírito Santo de Deus desceu com grande poder sobre eles. Aqueles moços foram tomados pelo poder de Deus, inflamados pelo fogo do Espírito de Deus, e eles se levantaram dali para experimentar
um poderoso avivamento e para serem poderosamente usados nas mãos de Deus na Inglaterra. As igrejas se encheram de pessoas famintas de Deus. Nas praças as pessoas se acotovelavam, disputando um espaço para ouvir a palavra de Deus. Esse avivamento varreu toda a Inglaterra. Milhares, milhões de pessoas alcançadas. E diz os historiadores que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu citei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu citei para ela o que aconteceu na Romênia. Todos vocês acompanharam como a Romênia sofreu longos anos sob o governo carrasco, truculento e cruel de Ceausescu e a sua mulher, um ditador impiedoso, que perseguiu de forma tão virulenta a igreja de Deus, que empregava jovens adolescentes para programas de prostituição patrocinadas pelo governo, sem que essas moças ou seus pais pudessem reagir. Era um regime de medo, de tortura. O que talvez alguns não se lembrem é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que talvez alguns não saibam é que Deus usou uma igreja de apenas 80 membros para desencadear esse processo. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic, na cidade de Timișoara, para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja fizeram um cordão de isolamento ao redor da casa do pastor e impediram que a polícia o expulsasse. A polícia foi buscar reforços, os crentes da cidade se uniram. Quando a polícia chegou, um jovem da igreja batista havia comprado velas na boca da noite e as distribuído entre os crentes. A polícia chegou impiedosamente atirando naqueles crentes. Deram um tiro na perna desse moço batista, correram com ele para o hospital para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Enquanto ele estava gemendo de dor no seu leito, aproxima-se alguém e pergunta: jovem, você está arrependido? Ele respondeu: não, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timișoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Aquele grito encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, mais de 100 mil pessoas estavam na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre, e o evangelho então pode prosperar de forma livre naquela nação. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que eu creio firmemente nisso, na possibilidade de um poderoso avivamento visitando a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a nossa nação. E o texto que nós acabamos de ler nos reporta isso. Eu quero trabalhar 4 verdades nesse texto. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento precisa ser buscado pela igreja. Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Vejamos o primeiro ponto. O avivamento é promessa de Deus. Convido você a olhar de novo o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem vocês que essa promessa tem 2 características. Primeiro, ela é uma promessa segura. Porque quem está prometendo não é homem para mentir. Quem está prometendo não é uma igreja, não é um concílio eclesiástico, não é uma denominação. Quem está prometendo é o Deus Todo-Poderoso. Eu derramarei do meu Espírito.
E quando Deus promete, Deus cumpre. E quando Deus faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Muitas forças podem se levantar, como se levantaram no passado. Mas nada, nem ninguém, meus irmãos, pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. O Sinédrio tentou fazer isso, prendendo os apóstolos, ameaçando-os, intimidando-os, açoitando-os. Os imperadores romanos tentaram fazer isso, queimando os crentes em praça pública, jogando-os nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Em 1553, depois da morte precoce de Eduardo VI, com apenas 16 anos de idade na Inglaterra, assume o governo da Inglaterra Maria Tudor, chamada de Maria Sanguinária. Essa mulher levou para a estaca e queimou em praça pública os 3 maiores líderes do protestantismo da Inglaterra, Ridley, Latimer, Cranmer. Muitos outros foram mortos e tantos tiveram que fugir, e fugiram para o continente para poupar a sua vida. Quis a providência de Deus que Maria Tudor morresse 5 anos depois, em 1558. Assume o governo da Inglaterra a sua irmã Elizabeth, ou Isabel, num longo governo de 1558 a 1603. E um dos primeiros atos do governo de Elizabeth foi decretar a volta dos foragidos para a Inglaterra. E como eles haviam tido contato com a reforma no continente, na Suíça, na Alemanha, na Holanda, ao retornarem para a Inglaterra, retornaram com 4 reivindicações. Queremos uma igreja com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro, com vida pura, e desencadearam um dos mais importantes movimentos de reforma e avivamento em todos os tempos, na Inglaterra, o movimento dos puritanos. Maria Tudor pensava que estava destruindo a igreja. Ela estava apenas promovendo a igreja, porque a igreja de Deus é indestrutível. É Deus quem prometeu derramar o seu Espírito, e Ele é fiel para cumprir isso. Mas em segundo lugar, irmãos, a promessa de Deus não é apenas segura, a promessa de Deus é também abundante. Olha o verso 3: porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Ele está falando de derramamento, ele está falando de torrentes, ele está falando de algo profuso, caudaloso, abundante. Talvez o maior problema que você e eu temos é nós limitarmos a obra de Deus à nossa experiência. Achamos que tudo quanto Deus tem para fazer em nós e através de nós é aquilo que nós já conhecemos. E quando eu olho para a Escritura, penso que a oração mais audaciosa da Bíblia está em Efésios 3,19. Quando o apóstolo Paulo ora para que você e eu sejamos tomados, não de Deus, não da plenitude de Deus, mas para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E eu pergunto a você, quem é Deus? Se nós fôssemos relembrar apenas os atributos incomunicáveis de Deus, nós lembraríamos que Deus é autoexistente, que Deus é imenso, que Deus é infinito, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é transcendente, que Deus é soberano, que Deus é maior do que tudo que Ele fez. Se você parar para perguntar para um astrônomo, mas qual é o tamanho do universo que Deus fez e que mediu a palmos? Eles vão dizer, eu não sei, mas você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque a infinitude é atributo exclusivo de Deus. Mas eles afirmam que o nosso universo tem mais de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você conseguisse voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria nessa velocidade mais de 92 bilhões de anos para ir de uma extremidade na outra. Deus é maior do que tudo isso. E agora Paulo está orando para que você e eu, vasos frágeis de barro, sejamos tomados de
toda a plenitude de Deus. E quando você pensa que Paulo está delirando, ele diz logo em seguida no verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele pois seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Deus tem mais para você, Deus tem mais para mim, Deus tem torrentes do seu Espírito, Ele quer trazer sobre nós um poderoso avivamento. Eu gostaria de ilustrar isso. No século XIX, havia uma família muito pobre nos Estados Unidos, uma família com 7 filhos pequenos de 14 anos para baixo. Quando este homem, chefe da família, morreu, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 crianças para criar e grávida do 8º filho. Quando nasceu o 8º, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. As pessoas diziam para aquela mulher, a senhora não tem capacidade, condições de criar esses filhos. E ela não abriu mão deles. Com 39 anos de idade, ela estava com os cabelos brancos, de tanto trabalhar na lavoura, do amanhecer do dia, ao romper da noite. Até um dia que o 5º filho disse para ela, mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade. E ele foi para Boston, em Massachusetts. Seu tio lhe deu um emprego numa sapataria. E um dia o seu professor de escola dominical, Sr. Edward Kimball, vai lá na sapataria e leva aquele moço a Cristo. Um dia aquele moço está numa igreja e o pregador dizia, o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Esse moço disse, meu Deus, eu quero ser este homem. Certa feita ele pregava em Chicago e 2 senhoras da igreja metodista disseram para ele na porta da igreja, estamos orando pelo senhor. E ele perguntou, mas por que vocês estão orando por mim? E elas responderam, para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Certa feita ele caminhava em Nova York, pela Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com poder sobre ele. Ele saiu correndo pela rua, entrou numa casa, fechou a porta do quarto, se ajoelhou, e ele disse, parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Chegou um momento que ele disse, meu Deus, basta, eu não aguento mais, Senhor. Quando ele se levantou, ele nunca mais foi o mesmo homem. Talvez a história da América nunca mais foi a mesma. Este homem era Dwight Lima Moody, a pessoa que levou a Cristo mais de 500 mil pessoas. Eu quero dizer para você que o Deus de Moody é o seu Deus, é o meu Deus. E Ele pode fazer o mesmo hoje, se Ele quiser, porque é promessa dEle derramar do seu Espírito sobre o seu povo. Mas irmãos, há uma segunda verdade nesse texto. O avivamento não é apenas promessa de Deus. Em segundo lugar, o avivamento é também necessidade da igreja. Volta os seus olhos para o verso 3 outra vez. Porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há vários símbolos do Espírito Santo na Bíblia. O vento, o hálito, o azeite, o fogo, a pomba, a água. Por que que aqui o Espírito Santo é simbolizado pela água? Penso eu, para nos ensinar algumas verdades. Primeiro, não há vida sem água. Você pode ter a melhor terra, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor tecnologia, se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter os templos mais belos, você pode ter a tecnologia mais sofisticada, você pode ter os músicos mais qualificados, você pode ter os pregadores mais cultos e eloquentes, você pode ter todas as melhores metodologias da atualidade. Se não tiver a obra do Espírito Santo, a igreja não tem vida. Não tem vida. Nós poderíamos reunir o melhor dos nossos esforços e não produziríamos sequer um convertido. Eu tenho plena convicção da verdade do que disse Charles Haddon Spurgeon, quando ele diz assim, é mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano, do que eu crer que uma alma sequer possa ser salva sem a obra do Espírito Santo de Deus. Nós dependemos do Espírito Santo.
Nós precisamos do Espírito Santo. Nós carecemos desesperadamente da obra do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, queridos, a água é necessária para purificar. E eu não sei se você já fez essa pergunta, eu já fiz muitas vezes, e às vezes com o coração inquieto. Por que, meu Deus? Por que que nós ainda não experimentamos um avivamento? Por que que nós lemos daquilo que tu fizeste no passado? E nós ainda apenas lemos essas coisas, mas não experimentamos ainda. Será que Deus mudou? Será que a sua promessa caducou? Será que a igreja não precisa? O que que está impedindo a chegada dessas chuvas, dessas torrentes de Deus? E eu não tenho dúvidas de que entre as torrentes de Deus e a terra seca existe um obstáculo impedindo a chegada dessas chuvas. E esse obstáculo chama-se pecado. Pecado. Esperar avivamento sem preparar o caminho do Senhor é tentar colocar o carro na frente dos bois. Certa feita, Israel sofreu uma vergonhosa e acachapante derrota para a pequena cidade de Ai, depois de uma retumbante vitória diante de Jericó. E diz a Escritura que Josué e os anciãos rasgaram suas roupas, jogaram pó na cabeça e se prostraram, angustiados, aflitos. E Deus disse para Josué: pode ficar de pé, Josué. Há pecado no meio do arraial. E enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco, nem podereis resistir aos vossos inimigos. Às vezes nós tolamente pensamos que o maior problema da igreja é o diabo, e não é, não é. O maior problema não é a presença do diabo, o maior problema é a ausência de Deus. Todos nós sabemos de cor Romanos 8,31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se fizermos uma outra pergunta, e se Deus for contra nós, quem será por nós? A angústia, irmãos, é que a igreja está cada dia mais se secularizando. A igreja está se secularizando. Já não chamamos pecado de pecado. Não tem tristeza pelo pecado. Não tem choro pelo pecado. Não tem arrependimento genuíno. A vida dos crentes é muito parecida com os não crentes. O índice de divórcio dentro da igreja é quase o mesmo de fora da igreja. O número de rapaz e moça que vai para a cama com o namorado nas igrejas é quase a mesma quantidade de fora da igreja. A quantidade de crente mentiroso, desonesto, que dá cheque sem fundo, que é enrolado nos seus negócios, é quase a mesma quantidade de fora da igreja. Pode perceber isso. Você prega na igreja um culto maravilhoso e tal, um devocional abençoado, o povo de Deus sai comovido. Lá no pátio, o papo é outro, é qual foi o resultado do jogo. Não tem mais nada com Deus, mais nada. Falta brilho nos olhos, falta sede de Deus, falta quebrantamento. Eu conheço igrejas nossas onde a moçada sai de uma reunião de oração e vai para a balada até a madrugada. Eu conheço igreja onde tem a confraria do charuto e do uísque na liderança da igreja. Eu não sei quanto a vocês, colegas pastores, eu tenho andado constrangido com algumas coisas na igreja evangélica brasileira. As nossas festas de casamento estão virando uma vergonha, uma vergonha. Você sai de uma cerimônia no templo, onde coisas lindas aconteceram, e vai para um rico cerimonial, e lá o pau quebra, A música que rola lá não tem nada a ver com Deus mais não. As luzes, como que uma boate moderna, se acendem aí, e o povo bebe todas, e cai na pista de dança,
e volta para casa com as pernas trôpegas, bêbado. Olhe para o retrovisor e veja aqueles que entraram por esse caminho, onde foram parar. Há poucos dias eu estava nos Estados Unidos e um pastor de uma denominação que nós respeitamos muito e amamos muito, me disse que no final do ano ele recebeu uma carta do secretário executivo do seu presbitério, perguntando para os pastores que tipo de charuto ele queria fumar e que tipo de cerveja eles queriam beber na festa de confraternização dos pastores. A igreja está se secularizando. Há poucos dias um pastor me disse: pastor Hernandes, a nossa denominação não batizou um crente por igreja por ano, em média. Há poucos dias um colega me disse: o nosso presbitério passou 23 anos, um presbitério inteiro, para plantar uma igreja. E às vezes nós achamos que está tudo bem, está tudo normal. Ainda mantemos a nossa ortodoxia, mas falta quebrantamento, falta coração quebrado, falta choro pelo pecado, falta arrependimento, queridos. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem, ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos do Espírito Santo para que o nosso coração se renda diante de Deus. A Escritura diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Deus diz para o seu povo: santificai-vos para que o Senhor possa fazer amanhã maravilhas no meio de vós. Eu não tenho dúvidas, queridos, leia a história dos avivamentos. Vocês não encontrarão um exemplo sequer sem que primeiro o avivamento fosse precedido por profunda convicção de pecado, por confissão de pecado, por abandono de pecado, por acerto de vida com Deus. Há muitas pendências, queridos, precisam ser tratadas, muitas feridas que precisam ser curadas, muitas mágoas que precisam ser perdoadas, muitos relacionamentos que precisam ser reatados, porque fazer um congresso sobre avivamento, apenas para discutir do ponto de vista teológico, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista amplo, histórico, que é esse assunto, é maravilhoso, é um aprendizado maravilhoso, mas se nós de fato queremos experimentar um avivamento, é preciso que nós todos botemos a boca no pó. E nenhum de nós aqui está isento disso, da necessidade de um quebrantamento, de um arrependimento profundo na presença do Deus vivo. Mas em terceiro lugar, irmãos, a água é necessária para matar a sede. Quer dizer para você que você pode ser a pessoa mais culta da sua cidade, você pode ser a pessoa mais rica da sua cidade, você pode ser o crente mais influente da sua igreja, você pode exercer os cargos mais importantes da sua denominação, você pode ser a pessoa mais erudita no campo teológico, mas nada disso pode preencher a sua alma, satisfazer o seu íntimo, matar a sua sede. Só o Espírito Santo de Deus. Só o Espírito Santo de Deus. Nós necessitamos de um avivamento. Mas eu queria partilhar com você uma terceira verdade no texto. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Mas em terceiro lugar, irmãos, o avivamento deve ser desejado pela igreja. Volte os seus olhos para o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu chamo a sua atenção por duas expressões aí: sedento e terra seca. Eu não sei se você já viu uma terra seca. Há 2 anos, quando eu estava
indo para pregar na Consciência Cristã, em Campina Grande, uma das secas mais severas, salvo o melhor juízo, o ano passado. Eu estava olhando a terra nua, rachada, bramando por chuva, o gado morrendo de sede e de fome. Como aquela terra aspirava por água. Eu fico olhando o quadro de uma pessoa que está num lugar deserto, com sede e sem água. Você sabe que a sede é diferente da fome. Quando você está com fome, seu estômago dói. Mas se você não se alimenta, a dor vai embora. E você jejua 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana. Há pessoas mais fortes, conseguem jejuar um pouco mais, 10 dias, 20 dias, até 40 dias. Não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede esmaga você. A sede tortura você. A sede estiola você. A sede mata você. Sabe quando nós vamos experimentar um avivamento? Quando nós tivermos sede de Deus. Sede de Deus. Quando você olha para a igreja brasileira hoje, parece que as pessoas estão com sede de coisas. Sede de prosperidade, sede de saúde, sede de sucesso, sede de fama, mas isso não é avivamento. Avivamento é sede não de coisas, mas sede de Deus. Não sede das bênçãos de Deus, mas sede do Deus das bênçãos. Por isso, amados, nunca houve, nem na história da igreja, nem nas escrituras, qualquer avivamento que não tenha sido precedido por oração. Esperar avivamento sem sermos movidos à oração é querer quebrar os preceitos de Deus. Porque a chuva vem sobre a terra seca, a água é para o sedento. E nós carecemos desesperadamente, irmãos, de sermos movidos à oração. Nós oramos pouco. Até a nossa formação teológica, grande parte dela é endereçada à cabeça e não ao coração. Nós aprendemos a pregar, mas não aprendemos a orar. Nós confiamos em nós mesmos, no nosso método, no nosso conhecimento, na nossa eloquência. E se nós estamos de fato interessados em avivamento, nós primeiro precisamos nos mover e nos inclinar para buscar a Deus, ter sede de Deus, ansiar por Deus, desejar a Deus, ter pressa para nos encontrarmos com Deus. Eu fico olhando a história dos avivamentos, e eu começo a perceber, queridos, que todos eles foram movidos dessa maneira. O pastor Augusto Nicodemos, que está entre nós, compilou um texto, registrou o texto do livro Reavivamento na África do Sul. Como aquele livro abençoou a minha vida. A história do avivamento na missão Kwasi Zabanto, na África do Sul. O pastor Hélio Stiggen pregava lá por muitos anos, com resultados muito pequenos. Tivemos lá, pastor Jorge Caneles, num grupo grande, visitando aquela missão. Quando o dia se apresenta uma mulher e pergunta assim para o pastor: o senhor está dizendo aí que o seu Deus tem poder? O pastor diz: é isso mesmo que eu estou pregando. A mulher sentiu-se aliviada e disse: pois então eu preciso do seu Deus, porque eu tenho uma filha endemoniada, que está amarrada num tronco. Vamos lá em casa então para que ela seja liberta. E o pastor Hélio Stiggen sentiu um calafrio na espinha e pensou: e se não funcionar, o que eu vou fazer? Quando ele chega, a mulher estava como um bicho, uma fera ferida, amarrada num tronco. E ele tentou expulsar aqueles demônios, não conseguiu. Chamou os demais missionários da região, não conseguiram. Levaram aquela mulher para uma fazenda, ela quebrou tudo lá e voltou pior. E o pastor Erlo tomou a decisão: eu vou embora, eu não tenho autoridade para pregar aqui mais. Quando então ele percebeu uma coisa, ele não tinha que ir embora, ele tinha que buscar poder.
E ele parou as atividades e começou a concentrar na busca de Deus, da oração. E eles oraram, e na medida em que eles estavam orando, confissão de pecados, convicção de pecado, choro pelo pecado, arrependimento de pecado. Nos últimos 3 meses, eles só conseguiam chorar pelos seus pecados. Mas numa determinada manhã, enquanto eles estavam orando, o Espírito Santo veio com poder sobre eles. E a primeira coisa que fizeram, ir lá naquela casa, e aquela moça, pela autoridade do nome de Jesus, foi liberta. Os feiticeiros iam correndo de longe, confessando seus pecados. E nós visitamos ali um templo, para 12 mil pessoas. Naquela época, faziam-se 3 cultos por dia, caravanas do mundo inteiro indo ali, para ver o que Deus estava fazendo. Mas isso precedido por oração, por quebrantamento, por volta para Deus. Talvez um dos mais importantes avivamentos da história aconteceu em 1904 no país de Gales. Naquela época, o país de Gales era um país que vibrava com o futebol, como o Brasil. As igrejas ficavam vazias e os estádios lotados. A jogatina, a roubalheira, a prostituição, a violência campeavam no país. Até que um adolescente entrou no gabinete do seu pastor e viu o seu pastor com o rosto no chão, chorando, gemendo, clamando a Deus e orando assim: meu Deus, quebra minha vida. Oh meu Deus, dobra minha vida. Oh meu Deus, dobra minha vida. Aquele menino saiu dali impactado. E ele começou a fazer a mesma oração. E ele estudava numa cidade próxima, quando no domingo ele vai à igreja, e enquanto o pregador anunciava a mensagem, o coração dele ardia. E o sentimento dele era voltar para a sua cidade e começar uma reunião de oração na segunda-feira. Ele ainda muito jovem, imaturo na fé, inexperiente, se aproxima do pastor, pregador, e disse: pastor, eu sinto um ardente desejo de voltar para a minha cidade e começar uma reunião de oração na segunda-feira, mas eu não sei se isso é voz de Deus para mim, ou se isso é voz do diabo. O pastor disse: meu filho, se é para orar, pode voltar, que Deus falando com você. O diabo manda ninguém orar não, pode voltar, Deus está falando com você. E ele voltou, começou a reunião de oração na segunda-feira, chamou os jovens da igreja, e eles oraram das 7 da manhã às 10:30 da noite, porque quando Deus está agindo, irmão, ninguém fica preocupado com o relógio. Sede de Deus invade os corações, aquece os corações. Na terça-feira, a igreja em peso estava presente. Na quarta-feira, uma multidão estava presente. Para encurtar a conversa, no sábado, o comércio da cidadezinha fechou. Ninguém queria saber de outro lugar senão buscar a Deus em oração. Em 6 meses, mais de 100 mil pessoas convertidas. Os estádios começaram a ficar vazios. Os bares cerrando as suas portas, os lupanares fechando os seus expedientes, os juízes presenteando uns aos outros com luvas brancas, porque não tinha mais crime para julgar. Deus fez uma faxina naquele país, porque um adolescente botou o rosto no chão e começou a clamar para Deus visitar a sua vida. Irmãos amados, é tempo da igreja buscar a Deus. É tempo da igreja arrepender-se dos seus pecados e curvar-se diante do Deus Todo-Poderoso. É tempo de nós orarmos por um poderoso avivamento espiritual. Se nós quisermos ver as torrentes de Deus sobre nós, é tempo de orar. Mas eu queria terminar trazendo uma quarta verdade para você nesse texto. O avivamento traz resultados extraordinários. E o primeiro resultado que o avivamento traz está no versículo 4. Os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Bendito seja Deus. É que em tempo de avivamento, irmãos, não há apenas crescimento espiritual, há crescimento numérico também. Crescimento numérico. E eu não sei, amados, eu tenho convicção disso que a Bíblia diz. Eu plantei, Apolo regou,
Mas o crescimento vem de Deus. E eu e você não administramos crescimento. Porém, nós deveríamos questionar a falta de crescimento. A falta de crescimento. Não é normal, não é natural que você não tenha frutos. Porque às vezes a falta de fruto não tem a ver apenas com a questão de plantar e regar, tem a ver com a vida de quem planta e quem rega. Às vezes uma pessoa chega e prega uma verdade, não acontece nada, a outra chega e prega, os corações se derretem. E por que isso? É porque um é boca de Deus, o outro não é. Lá em Jeremias 15:19 diz assim: se tu te arrependeres, eu te farei voltar, estarás na minha presença. Se apartares o precioso do vil, serás a minha boca. Precisamos da unção de Deus, irmãos. Precisamos do revestimento do poder de Deus. Precisamos da unção que vem do alto. Diz o texto que avivamento, texto de Atos, que avivamento, hoje tem muita gente confundindo isso, avivamento com dons espirituais, avivamento com aparecimento de sinais e milagres. Nós cremos que Deus possa fazer milagres, porque é Ele quem faz, e Ele faz quando quer, onde quer, com quem quer, para a glória dEle. Mas o avivamento não é milagre. Quando o Pentecoste aconteceu, aquele extraordinário milagre do Espírito Santo descendo em línguas como de fogo, um som, uma voz, um resultado, as multidões se juntaram. Mas o que é que o sinal em si produziu? Ceticismo. O que quer isso dizer? Preconceito. São galileus. Zombaria, estão bêbados. Mas diz a Escritura que quando Pedro se levantou para pregar e pregou um sermão cristocêntrico, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo, as multidões tiveram seus corações compungidos. E antes de Pedro terminar, o apelo partiu do auditório para o pregador: que faremos, irmão, à vista dessas coisas? E Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quando Deus derrama do seu Espírito, a pregação torna a sua pregação poderosa e eficaz. Às vezes, em tempos de avivamento, a igreja recebe mais resultados num dia do que em um ano de trabalho, na força do braço da carne. Eu acho que todos vocês acompanham o ministério do pastor Ronaldo Lidório, irmão querido nosso. E o Ronaldo foi para Gana há alguns anos para plantar uma igreja entre os concombas, um povo animista, ágrafe. Depois de encontrar aquele povo, de várias semanas viajando em matas e pântanos e alagados, quando chega naquela aldeia, naquela tribo, naquele povo, ele ora e jejua 3 meses, para buscar a Deus uma estratégia para alcançar os concombas. Depois de 3 meses de oração e jejum, Deus faz o primeiro milagre entre os concombas. Eles não aprendem o nome dele. Ronaldo era um nome impronunciável para eles. Aí trocaram o nome dele por um nome africano, Umborbe. E Umborbe significa o homem que diz que existe um Deus. Quando eu chegava numa aldeia, alguém lhe perguntava: qual o seu nome? Ele respondia: eu sou o homem que diz que existe um Deus. Eles provocavam uma segunda pergunta: quem é o seu Deus? E ele respondia: ajunte o povo da aldeia que eu lhes contarei quem é o meu Deus. Não tinha melhor exórdio de sermão do que o nome dele. Desta maneira, uma mulher de uma aldeia vizinha, sabendo que lá onde ele estava em Coni, havia um homem que dizia existir um Deus vivo, fez uma viagem a pé de 3 dias, com a criança de 7 meses, enrolada num lençol, com a pele necrosada à beira da morte.
E aquela mulher chegou em Coni e perguntou para o Ronaldo: o senhor é o homem que diz que existe um Deus? O Ronaldo disse: sou eu mesmo. A mulher desembrulhou a criança, ferida da cabeça aos pés, e perguntou: eu gostaria de saber se o seu Deus pode me ajudar. Porque todos os deuses que eu conheço não poderão fazer nada pela minha filha. Se o seu Deus tem poder, peça o seu Deus para curar minha filha. O pastor Ronaldo, com a sua esposa, pegou aquela criança, fez uma breve oração e disse: Deus, este povo não sabe que tu és o Deus vivo, que o teu filho venceu a morte, tem todo o poder, tem toda a autoridade nos céus e na terra. Deus, se for da tua vontade, cura esta criança para testemunho do evangelho entre esse povo, para a glória do teu nome entre essa gente. Embrulhou a criança de volta nos lençóis. A mãe pegou o caminho de volta para a sua aldeia 3 dias a pé. Quando ela chegou na sua aldeia e desembrulhou a criança, nem sinal de ferida havia mais no corpo daquela criança. Aquela criança estava completamente curada. Aquela mãe sai gritando a plenos pulmões pelas cabanas da sua aldeia ter encontrado um Deus vivo. E o Ronaldo registra num dos seus livros que a partir daquele dia não fica sequer um dia sem que pelo menos uma pessoa fosse convertida. Os feiticeiros iam correndo de longe, chorando, confessando os seus pecados. Ele ficou ali pouco mais de 5 anos, plantou ali 14 igrejas, com mais de 6.000 pessoas convertidas. Hoje já são mais de 40 igrejas. Porque quando Deus derrama do seu Espírito, irmãos, Deus mesmo faz com que os descendentes de Abraão brotem como salgueiros junto às correntes das águas. Mas há um segundo resultado. Confira comigo o verso 5. Um dirá: eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó. Outro resultado do avivamento é que os crentes se levantam para pregar. Faça uma pesquisa na igreja hoje. Quantos membros da igreja já levaram uma pessoa a Cristo? Você vai ficar surpreso e triste. E triste. Se esse fenômeno fosse um fenômeno biológico, a raça humana estaria em risco de extinção. Mas quando Deus derrama do seu Espírito, crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, seminaristas, missionários, pastores, todos se levantam. Todos se levantam para dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. E eu imagino essa cena, irmãos, quando a igreja se levantar e sair pelos corredores, pelas ruas, pelas praças, pelos becos, nos palácios, nos hospitais, nas academias, nas escolas, nas universidades, por todos os cantos, por todos os lados, dizendo: eu sou do Senhor, 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 eu sou do Senhor. Nós revolucionaríamos o país, o mundo. Talvez você argumente: mas eu não sei pregar, mas eu não sou pastor, eu não fiz seminário, eu não conheço teologia, eu sei pouco da Bíblia. Eu quero dizer uma coisa para todos vocês que estão aqui nesta noite: o que você sabe é suficiente para levar alguém a Cristo. E se você não sabe nada, talvez você possa dizer então: eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Quando eu cheguei no seminário em Campinas, em 1978, vim de uma região rural, uma cidade grande como Campinas, uma missionária americana fez amizade comigo e me disse: eu vou levar você para conhecer a escola de cadetes de Campinas. E eu fiquei feliz. E com aquele fervor de primeiranista que você chega com o coração cheio de fogo, de entusiasmo, aquela moça me levou àquela escola, e a primeira pessoa que eu vi na minha frente, claro, foi um cadete, e ele estava com a sua farda bonita, engomada, com o nome bordado na lapela da farda, João Miguel Corpas, e eu me aproximei dele, que estava com a metralhadora na mão, e fui logo perguntando: João Miguel Corpas, você conhece a Jesus, o Filho de Deus? E aquele moço, faltou pouco me bater. Ele me insultou muito. Ele blasfemou. Eu não acredito nessa tolice, eu não acredito nessa bobagem, não me incomode. Eu confesso para vocês que eu fiquei desacertado perto dele. Por alguns instantes eu me calei sem rumo de casa. Mas antes de ir embora, Deus me deu um pouquinho de coragem
Eu disse: João Miguel Corbas, eu tenho que dizer 3 coisas para você antes de ir embora. Primeiro, Deus existe, você crendo nele ou não, ele existe assim mesmo. Deus não depende de você crer nele para ele existir. Segunda coisa, esse Deus ama você. E esse Deus provou o amor dele por você, mandando o seu único filho, Jesus Cristo, ao mundo, para morrer em seu lugar e para dar a você a vida eterna. E a terceira coisa que eu quero lhe dizer é que você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo. Sai correndo, o cara estava com a metralhadora na mão. O que eu não podia esperar, claro, é que a missionária voltasse ao seminário no dia seguinte. Ela voltou e disse: Hernandes, eu quero que você vá na minha casa agora. Eu falei: o que aconteceu? Ela me disse: o João Miguel Corbas está na minha casa e quer te ver. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Será que ele não gostou da minha abordagem? Será que eu fui indelicado com ele? E eu fui pensando 1000 coisas para aquela casa. Quando eu cheguei naquela casa, João Miguel Corbas está sentado no fundo da sala. Quando eu entrei, ele se levantou e correu na minha direção. E me agarrou pelos braços e me sacudiu e disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. E aquele soldado estava de joelhos, em lágrimas, se rendendo aos pés do Salvador. Eu tive o privilégio de acompanhá-lo durante os anos de seminário. Depois que eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. Há 2 anos, falando aqui na CEPAL, alguém me perguntou: você tem notícias do João Miguel Corbas? Eu disse: não, eu gostaria tanto de vê-lo. E a pessoa me disse: pois eu o conheço. Ele está concorrendo generalato. Mais uma coisa, João Miguel Corbas é pastor, é ministro do Evangelho. 15 dias depois, eu estava marcando um encontro com ele, na igreja presbiteriana de Vila Mariana. E há poucos meses eu estava em Santos, jantando com a família dele lá em Santos. E ele me contando os milagres que Deus fez na vida dele. E Deus me ensinou uma coisa: não é a sua eloquência, não é o seu conhecimento, é o poder da palavra de Deus. Abra a sua boca e Deus a encherá. Esta palavra é viva e esta palavra é poderosa. Mas, irmãos, há um último resultado que eu gostaria de destacar. Primeiro resultado é o crescimento numérico da igreja. Segundo resultado é o testemunho verbal dos crentes. Mas o terceiro e último resultado é o testemunho de vida dos crentes. Olha o verso 5 ainda. Outro escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Tem muita gente que diz que é do Senhor. Quando você vai ver a vida que leva, você tem dúvida. Como é que trata o marido? Como é que trata a esposa? Como é que trata os pais? Como é que trata os filhos? Como é que lida com dinheiro? Como é que lida com sexo? Como é que lida com poder? Mas quando Deus derrama do seu espírito e há um avivamento, queridos, as pessoas não apenas dizem que são do Senhor, elas provam que são do Senhor. Elas podem escrever na própria palma da mão: eu sou do Senhor. O IBGE nos oferece uma estatística otimista do crescimento da igreja no Brasil. Mas quanto mais a igreja cresce, mais o país entra em crise. A igreja evangélica brasileira é mais conhecida na mídia pelos seus escândalos do que pelo seu exemplo. Nós precisamos de um avivamento, irmãos, que traga uma faxina ética para a igreja, que dê um choque moral na igreja, que mexa com as estruturas morais da igreja, que restaure a igreja, que santifique a igreja, que mude as estruturas internas e intestinas da igreja. Nós precisamos de uma poderosa visitação de Deus. E quando a APECOM esteve planejando esse congresso, debruçado sobre esse assunto, nós, todos conselheiros, chegamos à conclusão de que nós não poderíamos despertar a igreja para a evangelização sem antes convocar a igreja para acertar nossa vida com Deus.
porque o juízo começa pela casa de Deus. Primeiro nós acertamos a nossa vida com Deus, depois nós desafiamos o mundo a se reconciliar com Deus. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus restaure a nossa vida. Vamos orar juntos, queridos. Eu não sei como é que está o seu coração sobre isso. Eu não sei como é que está o seu coração sobre isso. Mas eu gostaria de convidar você para buscar a Deus comigo. Se você sente essa necessidade pessoal, se você sente essa necessidade para a sua igreja, onde você frequenta, se você sente essa necessidade para a sua denominação, eu queria convidar você para vir aqui à frente para nós orarmos. Eu tenho pouco espaço aqui, mas se você ansiar por isso e desejar isso, eu queria que nós nos ajoelhássemos na presença de Deus e buscássemos a face do Deus vivo. Amém. Vamos buscar o Senhor. Eu quero convidar o reverendo Jorge, nosso presidente, mais uma vez, para que venha aqui à frente. Nós vamos buscar a Deus. Se você não tiver acesso aqui à frente, aí onde você está, se você ansiar por isso, desejar isso, põe-se de joelhos na presença do Pai. Irmãos, Deus sabe quão difícil é para mim dizer o que eu vou dizer aos irmãos. Deus está me arrebentando agora. Deus está me arrebentando. Interessante, a gente é muito amigo e estou acostumado de Hernandes me chamar para orar depois que ele prega. Eu disse para Deus, Deus não me chama, Deus. Eu não quero orar, Deus. Quem sabe você está assim, a sua carne lutando para não fazer o que Deus quer, para continuar na sua vidinha. Eu quero dizer isso aos irmãos. Deus está me quebrando dizendo, Jorge, sai da sua vidinha, Jorge, sai da sua vidinha. Eu não podia orar hoje, sem que você soubesse disso antes. Pai do céu, muito obrigado pela convocação para o avivamento, Deus. Convocação hoje pessoal, convocação por nome, convocação ao vivo, audível. Senhor, é promessa tua, necessidade nossa. Passa por crescimento numérico, mas passa sobretudo por vida contigo. Vida que é vista e vida que não é vista. Ações exteriores e motivações interiores, Deus. Nós queremos colocar diante do Senhor que muitas vezes temos errado. Temos nos colocado no teu lugar, Deus. Nós somos os nossos ídolos. O nosso trabalho e esforço humano. A nossa pregação de sabedoria humana, Deus. A nossa evangelização, preocupação com o sucesso. Deus, quebranta o meu coração, Deus. E junto com o meu coração, quebranta o coração dos meus irmãos, Deus. Transforma a nossa vida, Deus, sendo a nascente de coisas boas, de coisas frutuosas, de coisas espirituais,
de coisas humildes, de coisas dependentes de Ti, Senhor. E que seguindo essa nascente, águas fluindo de dentro de nós, Deus, nós possamos dar frutos que saltem para a vida eterna, Deus. Eu oro em nome de Jesus, confessando-te os pecados e aguardando da graça que vem do céu. Amém. E amém, Pai.